A preocupação era aumentar os cursos e como por detrás da lógica da expansão do ensino superior tinha a mão visível, nem vou dizer invisível, a mão visível das instituições de Bretton Woods, portanto, do Banco Mundial. Para o caso do Estado, a porta de entrada para a expansão, pela primeira vez, deixa de ter aquele discurso tecnicista. Portanto, começam-se a abrir novos cursos, e esses novos cursos, na maior parte, são cursos das ciências sociais e humanas. As privadas, estas também surgem, apesar de algumas, na sua nomenclatura, incluírem o termo técnico, não é? Instituto Politécnico Superior, Instituto Superior de Tecnologia, ou Universidade Tecnológica, de tecnológico. Essas instituições só têm um nome, né? Mas não necessariamente a prática. A maior parte deles, também por pressão do próprio mercado, ofereciam cursos das áreas das ciências sociais, ciências humanas, direito, economia, gestão. Portanto, a expansão do sistema foi fundamentalmente feita a partir desta demanda e da facilidade de oferta, da aparente facilidade de oferta de cursos nestas áreas que requeriam um investimento financeiro considerável. Mas, como disse, como o discurso político e o discurso público sempre enfatizou que o desenvolvimento do país dependia da formação técnica, profissional, a tendência de algumas instituições era, como disse, darem nome ou incluírem no seu nome o termo técnico. Há, então, a primeira vaga, ou esta vaga de expansão de privados, que depois começou a gerar algum desconforto. Começou a surgir o discurso da distorção do sistema, não é? O discurso político de que o nosso sistema está distorcido, porque nas pomposas cerimônias de graduação que se fazem, a maior parte dos graduados eram das ciências sociais e humanas, que foi exatamente a via para alargar o acesso e acessibilidade, e não contrariando o discurso do próprio governo, portanto, de que a solução, o caminho para o desenvolvimento era o investimento nas áreas técnicas. Então, começa a haver esta ambivalência entre a prática e o discurso, não é? De tal sorte que, em 2003, começa a haver uma pressão para travar o surgimento de novas IEs, mas particularmente as privadas, não é? Começa a haver essa pressão e intensifica o discurso da qualidade. Mas é engraçado que esse discurso da qualidade não é feito apenas em termos qualitativos, passa a redundância aqui, mas ele é associado, mais uma vez, à ideia do simplista, né? De saber fazer. Portanto, começa-se a distinguir cursos no discurso, né? Alô? Desculpe, a interferência do Langtone. Pode continuar. Langtone, peço para desligar o microfone, por favor. Pode continuar, professor. Então, começam-se a fazer a distinção entre cursos do saber fazer e os outros cursos que não são do saber fazer. E isto depois transparece na lei. E há também, portanto, maior pressão para a criação
de mecanismos de controle dessa qualidade que se dizia estar a deteriorar. E isto coincide também com não só portanto, coincide com a expansão significativa da Universidade Pedagógica, não é, através da abertura de delegações para as províncias, não é? E que também essa expansão, ou fala a expansão, fundamentalmente apostando em cursos que chamavam na altura de cursos de mercado, não é? Cursos de mercado. Então, na nova lei, começa a haver o debate também da necessidade de se priorizar ou de criar mecanismos para que o ensino técnico profissional tenha a sua própria coordenação, não é? A sua própria coordenação. E foi neste período, portanto, na lei de 2003, que se incorpora muitos elementos do primeiro plano estratégico, não é? Que é de 2000 a 2010, primeiro plano estratégico do ensino superior. Este primeiro plano estratégico do ensino superior já começa a tentar introduzir esta coisa que eu chamo de diferenciação funcional, ou pelo menos de diferenciação no sistema. O que é diferenciação funcional? A diferenciação funcional é dizer, como imagine o nosso órgão, né? O nosso corpo humano, né? Cada membro do nosso, cada órgão tem uma função dentro do corpo todo, que é um sistema, não é? Então, essas funções são complementares entre si. Então, não há um membro que é mais importante que o outro. Cada um faz parte do sistema e desempenha uma função. Entretanto, a lei introduz esta ideia de diferenciação, introduz classes de instituições de classe A, de classe B, etc., etc., e inclui lá os politécnicos. Este primeiro plano estratégico também faz uma recomendação da necessidade de expansão, não é, nacional, de criação a nível nacional dos institutos superiores politécnicos. Portanto, o plano era mesmo que cada província tivesse um instituto superior politécnico. Surgem daí os primeiros institutos, portanto, do qual o ISPG é um deles, mas também surgiu o ISPT, o ISPM, portanto, em Manica, em Songo, em Tete. Essas são as primeiras instituições que surgem, com um mandato claro, já supostamente claro, portanto, já da própria lei, mas também do próprio plano estratégico. Entretanto, as condições financeiras não permitiram que se expandisse na primeira vaga os institutos politécnicos para todo o país como se almejava. O que veio a acontecer é que as instituições públicas continuaram a expandir delegações, muitas delas sustentadas, mais uma vez, a partir dos cursos privados dentro das universidades públicas. Portanto, o que eu chamo de cursos privados dentro das universidades públicas, são os cursos pós-laborais. Portanto, esses são cursos pós-laborais privados, mas que funcionam dentro da universidade pública. Portanto, a universidade pública é pública somente de dia. A partir da noite, ela fica uma instituição semi-privada. É semi-privada na medida em que os professores são públicos, as instalações são públicas, a luz, a água. Portanto, há um uso intensivo desses recursos
Mas os estudantes que são admitidos nestes cursos são estudantes que pagam as propinas mais ou menos na mesma fasquia do que as privadas cobram. Então, mais uma vez, aumenta-se a proporção de estudantes nos cursos pós-laborais, muitos deles, portanto, também nas áreas das ciências sociais e humanas. E isso agrava ainda o discurso da necessidade da formação técnica, porque também começamos a receber, vamos lá dizer, na sociedade, graduados destes cursos expandidos pelo país, que começam a dar a impressão, e eu escrevi um livro sobre isso em 2018, que começam a dar a impressão de que o mercado, entre aspas, não consegue absorver esses graduados. Mas que mercado é esse aí? Esse mercado, no discurso político, era um mercado aparentemente privado. Portanto, que esses graduados já iriam sair e encontrariam emprego nesse mercado privado. Acontece que a maior parte dos que graduavam não graduavam em áreas que permitiam criar, ou áreas técnicas que permitiam criar empresas. Entanto que tal, muitos graduavam nestas áreas sociais e eram absorvidos por ONGs que se tornaram uma moda, não é, no nosso país, não é? Tem muitas ONGs e nessas ONGs esses serão absorvidos, mas também mais de 80% não saía do circuito do próprio Estado. Portanto, estavam a trabalhar para o Estado. Mas nós, se fôssemos ver as qualificações destas pessoas lá no Estado, víamos que muitas vezes não tinham necessariamente a ver com as áreas de ocupação destas pessoas. Então, cria-se, e principalmente porque na nossa legislação existe a indexação da qualificação, portanto, do grau acadêmico portanto, ao salário. Então, uma boa parte dos que pressionavam o sistema no sentido de acesso, particularmente no pós-laboral, eram funcionários do Estado. Mais de 50% dos clientes privados, não é, das universidades públicas e que ofereciam concorrência às universidades privadas por estatuto, eram funcionários do Estado. Então, isso mais uma vez intensifica esta ideia, esta percepção de que há alguma coisa errada com o nosso sistema. Portanto, e era preciso corrigir isso. O ônus desta pressão dá visibilidade, não é, ao papel dos politécnicos. Então, os politécnicos começam a ser vistos como a solução, como o caminho a seguir. Mas a pressão, a procura, não era necessariamente pelos politécnicos, porque 60% e tal do nosso ensino continuava centrado em Maputo, continua centrado em Maputo, e as politécnicas foram colocadas nas províncias. Né? Então, a capacidade das politécnicas de atraírem estudantes cuja opção primária fosse as politécnicas, não é? Não era comparada à prioridade que as pessoas davam de ir, particularmente às universidades nos centros urbanos, públicas e privadas. Daí que o corpo discente da maior parte das politécnicas nos seus primeiros anos era constituída de estudantes oriundos da província no qual foram instaladas, ou de províncias ou de regiões circunvizinhas. Portanto,
e cria de novo esta ideia de instituições regionais, ou reforça a ideia de instituições regionais, provinciais regionais. Isto, como diz, também em concorrência com aquelas instituições públicas, como a UEM e a UP, que tinham delegações nas províncias. Por exemplo, a Escola Superior de Negócios de Djibouti, não é? Que é vizinha do SPG. Aí, portanto, até que vem uma terceira vaga. A terceira vaga coincide também com o fim da implementação do plano estratégico de 2010. Portanto, em 2009, há um fenômeno sui generis, há um fenômeno característico que leva a que se faça uma emenda de uma pressão que precisa de ser bem estudada ainda, porque essa emenda à lei em 2009 é feita um ano antes do fim do primeiro plano estratégico. Portanto, em 2009, a lei 27, se não me engano, de agosto de 2009, faz esta. De novo, nesta lei de 2009, mantém-se a distinção das instituições, mas uma distinção fundamentalmente nominal. Portanto, é um nome, Politécnica, portanto, instituições do tipo A, B, C, D, por aí em diante. Mas na função, ou no papel, como se quisermos, a gente não vê essa distinção. Mas também nos orçamentos que são alocados às politécnicas. Então, nós acabamos tendo um sistema que, em termos de política pública, não é muito claro na sua diferenciação. Portanto, a diferenciação acabou surgindo pela prática, acabou surgindo por dinâmicas, às vezes até paradoxais, portanto, de forças, vamos lá dizer, do mercado, de instituições públicas e privadas que apostaram em alguns cursos para a sua expansão. A maior parte desses cursos das áreas de ciências sociais e humanas, de algumas instituições privadas que usaram e que usam a ideia de técnico e de politécnico para conseguirem um espaço no mercado, ainda que, se nós já olharmos efetivamente para o nível de investimento que eles fazem nos seus programas, mas também para o nível de infraestruturas que eles têm, mesmo nos cursos técnicos, portanto, nos cursos de engenharia, há onde reparar que é efetivamente uma engenharia oral. É uma de técnico, mais uma vez, tem mais o nome do que a prática. Então, nós temos cursos, não vou referir aqui o nome de nenhuma universidade, mas temos cursos em universidades, até de construção civil, que não tem laboratórios. Temos cursos de engenharia de petróleos, temos cursos, uma série de cursos das áreas técnicas que estão a ser oferecidos nestas instituições públicas e privadas sem condições. Entretanto, as politécnicas que foram concebidas para responder também a este fenômeno que se designou de distorção do sistema, e essas não são minhas palavras, são palavras dos próprios documentos políticos. Portanto, há uma distorção no sistema que era preciso corrigir. Portanto, o papel das politécnicas é visto como esse de, primeiro, portanto, no período colonial, da área que deveria impedir que os nativos se rebelassem, então mandamos eles para os politécnicos, mas depois também como a área que vem, não é,
corrigir a distorção do sistema após a sua expansão significativa, mas que na prática a gente não vê também a transformação do discurso político na prática. Portanto, de 2010 a 2020, houve de novo transformações, mas a mais significativa, eu vou terminar essa última parte, surge com a criação do Ministério de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Não é? Pela primeira vez, no quadro das políticas públicas, dentro do Ministério, inclui-se o ensino técnico profissional, não é? Que de alguma maneira é a institucionalização ao nível do governo de um projeto, de um programa que havia sido criado no Ministério e gerido a partir de uma ONG chamada PIREP, a partir de um órgão chamado PIREP. Esse órgão recebeu muitos recursos do Banco Mundial para dinamizar o setor do ensino técnico profissional, mas também sempre teve dificuldades de distinguir, não é, o ensino técnico profissional médio do ensino técnico profissional superior. De tal sorte que nós temos uma lei do ensino técnico profissional que faz referência ao ensino superior, mas não tem nenhum regulamento específico, inclusivamente que permita a criação de instituições técnico-profissionais e de instituições politécnicas a partir dessa lei. Entretanto, há uma duplicação na lei de 2009, não é? Que também atribui aos órgãos como o CNAC e o Conselho Nacional de Ensino Superior não é, a prerrogativa de criar instituições, incluindo as instituições técnicas. Não, duas leis no mesmo sistema que abordam o ensino técnico profissional, mas que não se comunicam uma com a outra. Há apenas uma alusão, não é? E, de facto, houve sempre essa dificuldade de, na altura de requerer a aprovação de instituições politécnicas, usar-se a lei geral e não a lei específica que foi criada, não é? Mesmo quando depois se constituiu o Ministério de Ensino Superior, de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, que depois veio dar lugar ao atual Secretariado Técnico. Então, o atual Secretariado Técnico do Ensino Superior, mais uma vez, vem herdar esse discurso da prioridade do ensino técnico profissional. Esse discurso até intensifica-se no governo, no segundo período no segundo mandato do presidente Guebuza e no mandato do presidente, nos dois mandatos do presidente Nhosso. Portanto, foi nos mandatos do presidente Nhosso que a componente técnico profissional foi para a lei, mas também que se criou um órgão ao nível central do governo, portanto, o Ministério, e mais tarde ainda se deu maior autonomia a esse órgão, que é o secretariado. Entretanto, na prática, os institutos politécnicos, fundamentalmente vão vivendo talvez a sua sorte. Portanto, elas têm que se reinventar, explorando as oportunidades locais, não é? Portanto, Gaza, Manica, Tete e por aí em diante, mas continuam a viver sérios problemas orçamentais, porque também há a expectativa de que elas vão gerar o seu próprio sustento. Portanto, sendo instituições politécnicas e técnicas, teriam, em princípio, a capacidade de
serem empreendedoras e gerar o seu próprio sustento. Mas nós sabemos que na prática não é, e a tendência é que esses politécnicos também sejam politécnicos na designação, nos termos e não na prática. Hoje, a terminar, nós nos deparamos com um sistema que ficou ainda mais bifurcado ou diferenciado. Porque não só temos a distinção de ensino universitário, vamos lá dizer geral, e ensino politécnico. E dentro do politécnico temos subdivisões, temos o politécnico propriamente dito, depois temos institutos técnicos também. Temos institutos superiores politécnicos. Essa é uma distinção problemática na nossa lei, porque não indica, de facto, os indicadores, passa a redundância, que permitem a distinção funcional desse jeito. Depois temos universidades compreensivas, e essas universidades compreensivas também se expandiram, particularmente com a cisão da UP e a fusão do ISP, portanto, Instituto Superior de Administração Pública, do ISAP e do ISRE, que formaram a Joaquim Sissano. Portanto, nós temos um quadro de diferenciação indefinido. Temos instituições públicas e privadas com designação de técnica e politécnico, mas que na prática a sua morfologia e o seu funcionamento, portanto, não vai ao encontro da designação que tem, e por isso nós chamamos disso de diferenciação funcional. Por outro lado, temos um discurso político que enfatiza, como viram, sistematicamente a prioridade destes cursos. Se vocês repararem, por exemplo, o Instituto de Bolsas de Moçambique, o Fundo Nacional de Investimento, tem nas suas áreas prioritárias o ensino politécnico. Portanto, se quiser bolsa para estudar fora de Moçambique, a prioridade não é para as áreas da distorção, como se diz, é para as áreas da politécnica. Mas essa é uma ilusão que nós temos também, porque na prática, as próprias politécnicas também têm problemas sérios de orçamentais, financeiros, mas funcionam apenas deste conceito de politécnico e não de uma prática diferencial funcional que teria implicação também na própria composição orçamental destes, portanto, que é alocado a esses institutos, que tarde ou cedo também serão impelidos a enveredar pelos cursos pós-laborais, e alguns já fazem isso, como forma de, portanto, compensar os déficits orçamentais severos que tem para a sua própria, como é que se diz, para o seu próprio funcionamento. E, portanto, estamos não só com um problema de falta de uma política pública clara de diferenciação funcional, como estamos também num contexto de extrema pressão para que as politécnicas mostrem ou confirmem a expectativa que se tem na sociedade de que elas são, de facto, as áreas que poderão resolver o problema de distorção, não é? E, de facto, estarem mais ligadas ao contexto local e regional no qual operam. Como se resolve isto? Eu penso que
primeiro, era preciso, não necessariamente o que já aconteceu, nós já temos uma nova lei de 2022 que reproduz os mesmos problemas de 2093, 2003, 2009, não é? E agora, em 2022, mais uma vez, voltamos a fazer uma nova lei de ensino superior que apenas faz diferenciação nominal e não cria, de facto, um sistema de ensino superior diferenciado no qual os politécnicos têm um papel relevante. Eu estou, neste momento, num país em que existe um sistema binário. Existe um sistema universitário, portanto, com instituições universitárias, e existe um sistema de universidades de ciências aplicadas. A diferença funcional neste sistema é clara. O professor que dá aulas na Universidade de Universidades Aplicadas não é menos importante que o professor da universidade, vamos lá dizer, compreensiva, não é? Entretanto, por exemplo, ao professor da Universidade Politécnica, aqui, Universidade de Ciências Aplicadas, não é exigido o doutoramento, porque na definição funcional deles aqui, o que este professor deve ser capaz de fazer é transferir o conhecimento que é produzido nas universidades, vamos chamar, compreensivas, e transformar esse conhecimento em tecnologia. O tipo de ensino que ocorre nas universidades de ciências aplicadas é um ensino, como nós chamamos em Moçambique, para fazer. Mas toda a estrutura de governação, toda a estrutura orçamental, o tipo de programas que tem, responde exatamente a esse desígnio. A única diferença significativa, ou a diferença significativa na carreira profissional dos professores dessas duas instituições, não é no salário, portanto, o salário é quase que equiparado, não é? A diferença está na estrutura curricular, a diferença está, portanto, na expectativa que se tem de cada um deles na carreira que segue. Em Moçambique, a expectativa do professor na Politécnica de progressão na carreira até ser professor catedrático ou professor é igual à da universidade, portanto, compreensiva. É igual. Não, esse professor não vai estar muito interessado, não tem incentivo, não é uma questão de interesse, não tem incentivo nenhum para fazer, de facto, um investimento numa carreira politécnica e técnica. Não tem. Porque o sistema portanto, não diferencia. Portanto, os passos para fazer a progressão na carreira docente no SPG são iguais aos passos para fazer a progressão portanto, na UEM. Isso é um problema grave. Não há incentivo nenhum para esse professor do USPG de facto investir e criar condições. O FNI, idem. Ou todas as instituições de fomento da parte politécnica também têm o mesmo tratamento indiferenciado. Portanto, eu concluo com a ideia de que a ideia de politécnico e não politécnico em Moçambique só ganha materialidade na lei e no discurso. Na prática, nós temos ainda um sistema de ensino superior fundamentalmente indiferenciado em termos de funções. E obrigado. Muito obrigado, professor Patrício, por esta partilha de experiência e conhecimento em matéria de diferenciação entre
pronto, o ensino, como chama, politécnico e não politécnico, e leva-nos isso a uma grande reflexão. Aqui temos estudantes, temos docentes, leva-nos a uma reflexão para a qual, neste momento, eu vou abrir espaço, pedindo para levantar-se a mão, para quem quiser apresentar alguma questão ou mesmo contribuir. Nós temos já a mão do Zeferino, não é? Zeferino, por favor. Obrigado, professor. Boa tarde a todos os participantes. Boa tarde ao professor Patrício e ao moderador, professor Custódio. Bem, eu fui acompanhando atentamente o debate e percebi, na verdade, que as políticas que estão desenhadas atualmente só funcionam no papel, mas em termos práticos não funcionam. Agora, ao professor Patrício, eu só gostava de concordar que, de fato, há algumas universidades que lecionam engenharias, mas não têm nem sequer um laboratório para a prática dos seus estudantes. E tendo em conta este cenário, eu gostava de saber, como tem feito pesquisas, qual seria o aconselhamento a darmos a essas universidades? Porque no fim formam engenheiros, saem lá, mas vamos lá para fazer aquilo que deviam fazer, que é a prática. Eles não conseguem. Por exemplo, uma universidade que forma um engenheiro informático, e esse engenheiro depois não passa de laboratório para saber como é que se desenha o programa, como é que se formula um programa, tudo mais. Mas esse já é engenheiro. Quando nós vamos dar o trabalho para ele fazer o desenho de programas, não consegue. E, na verdade, quem sai a perder é o próprio engenheiro informático formado e também a própria instituição, porque acaba perdendo dignidade. Se formou 50, depois estamos a dar trabalho aos 50, não estão a conseguir fazer nada. Então, essa universidade não ensinou nada a essas pessoas. Então, qual é o conselho que nós podemos deixar para essas universidades? Obrigado. Certo. Só Patrício, desculpe, só Patrício, deixe-me aproveitar a segunda mão levantada para apresentar também a sua questão e depois vai responder as duas, por favor. Tá bem. Mucoque. Muito obrigado, professor Custódio, muito obrigado, professor Patrício. Eu sou estudante do ISPG, do curso de mestrado em Mudanças Climáticas e Gestão de Recursos Naturais. É um grande prazer, de facto, estar a participar neste debate e a discutirmos aqui o problema do ensino politécnico superior. E faz-me pensar que este tema realmente está alinhado também com, de certa forma, com o tema anterior, que foi sobre o papel dos estudos politécnicos superiores em Moçambique. Infelizmente, eu tentei participar, não pude, no outro debate, mas tenho a oportunidade aqui de, talvez, deixar a minha contribuição. Realmente, o professor Patrício fez um enquadramento histórico do processo de instituição do ensino superior versus politécnico em Moçambique, que permitiu-nos estarmos mais por dentro realmente desta história que tínhamos de uma forma dispersa. Eu queria contribuir na vertente também de estímulo da juventude para participar em cursos de politécnicos. Vou começar por dizer que neste momento estamos com um sistema de ensino ao nível médio, secundário, básico e médio, em que os jovens não têm nenhuma orientação. E começamos a procurar orientação quando os jovens já vão para o ensino superior. E depois encontram realmente essa situação de instituições do ensino superior com dificuldades, sem laboratórios, sem um local, uma oficina de ensaios, não tem nada. Então, e isso realmente é um problema para a qualidade de quadros que depois precisamos que o país tenha. Mas, conforme bem disse, a história vem mesmo por causa das políticas, que me parece que o que estamos a passar agora é mesmo um efeito
da herança da política colonial. Porque se no período colonial não se formaram quadros à altura de pensar de uma forma versátil, de uma forma holística, o desenvolvimento do ensino, da educação, da formação de quadros, da formação de técnicos. Então, hoje nós herdamos um país em que em 75 tínhamos 93% de analfabetos, dos quais se calhar técnicos não sei quantos por cento representavam. Então, este para mim é o efeito. E o desafio é, realmente, eu penso que este encontro que estamos a fazer é mais uma contribuição que vai ajudar a encontrarmos caminhos para daqui, se calhar, a 20, 50 anos, o país estar corrigido. Agora, eu queria trazer aqui um outro dado importante, fazendo reflexão sobre o ensino técnico. Depois da independência, nós tivemos a Secretaria do Estado do Ensino Técnico Profissional, que tutelava as escolas técnicas de nível básico e depois de nível médio. E essas escolas formavam técnicos que também saíam estimulados para ir para as engenharias, ao nível superior. Por exemplo, o caso da UEM recebeu muitos técnicos que saíram dos estudos industriais para fazer o curso de engenharia, das várias engenharias, e mesmo até o nível das ciências, como contabilidade, áreas da administração, esses institutos produziram quadros. Mas também a política de então permitiu que fossem criados institutos médios de formação de professores, professores técnicos. Quer dizer, tínhamos um instituto em Nampula, Instituto Médio de Formação de Professores, para apoiar a formação dos institutos, aliás, de técnicos, ao nível médio até e básico. Mas com o andar do tempo, penso que foi mesmo depois da Segunda República, a Secretaria do Estado foi extinta, a prioridade de formação de professores nesta área técnica também deixou de existir, a importância e o papel do ensino técnico profissional também caiu, o país não criou novas instituições de ensino técnico médio, que para mim, se tivesse sido massificado nessa altura, porque naquele passado, esse passado breve, de há pouco tempo, teríamos tido quadros que, ao fazer o nível médio, estariam estimulados para ir mesmo também para o nível técnico de formação, o nível de superior. E isso, se calhar, poderia ter ajudado ou estimulado a criação de políticas já ainda com antecedência, o que não aconteceu. Agora, aqui precisamos de, se calhar, mesmo de refletir também os próprios currículos do ensino precedente das licenciaturas ao nível superior, para que esses currículos permitam que um jovem saiba dizer que eu estou a fazer 12ª, mas eu queria fazer um curso de engenharia. Mas agora não é o que acontece. Vão fazer aquilo que é possível, porque senão não vai ter a universidade, não vai estudar. Então, estamos com um grande problema. E isso, se calhar, poderá ajudar a alimentar a revisão das políticas, a criação de um quadro mais adequado de formação, orientado mesmo para os objetivos de desenvolvimento do país. A questão politécnica é séria, porque, na verdade, é politécnico, mas de técnico realmente não tem nada. Eu, por exemplo, fiz meu nível médio nos anos 90, demorei a fazer a universidade, porque eu queria um curso técnico de formação superior. Mas acabei de fazer um curso de gestão ambiental na UP, qualquer estava alinhado com o curso que eu tinha feito anteriormente, que era de planeamento físico. Quando eu faço balanço, eu dizia, se calhar aprendi 20% de coisa nova. Quer dizer, fiquei muito preocupado, porque lá mesmo na UP, na disciplina de cartografia, não havia uma sala de cartografia, não havia uma sala de topografia. E os professores estavam aí, para mim, estavam a fingir que estavam a ensinar. Quer dizer, o país não pode andar assim. Versus também aqui nos orçamentos, é preciso que façamos uma pressão para que, quando discutimos o curso dizermos que no setor de educação tem que ir X percentagem do PIB. No setor de ensino técnico profissional, desta percentagem tem que ser X. As universidades têm que ser Y. Assim, se calhar, poderemos conseguir alimentar, ter bases para sustentabilizar o ensino. Há pouco tempo já a discutir agora o que se faz com as receitas do gás. Cria-se fundo soberano. Eu sou crítico ao fundo soberano. Não estou a sair do tema, mas quero fazer uma equiparação. Ninguém está a pensar
nas áreas em que nós estamos, como é que vamos distribuir essas receitas? Como é que vamos alimentar o ensino? Para formar técnicos para alimentar para a indústria do gás, que tem que ser formado fora do país. Quer dizer, ninguém está a pensar nisso, eu penso que tem que começar a pensar nisso. Essa é a minha contribuição, muito obrigado. Muito obrigado, sim, professor Patrício. Então, obrigado aos dois colegas que colocaram portanto, questões. O segundo colega não é mais uma reflexão que se junta a que tentei fazer aqui. Mas vamos lá. Em relação à primeira questão sobre o que fazer para as IES, portanto, que oferecem cursos politécnicos ou que designam de politécnicos, mas nós sabemos que não têm condições. E isto não é só nas públicas, nas privadas também. Como disse, eu enfatizei muito aqui o papel da regulação, não é? Das condições, da criação de condições para que os operadores públicos e privados encontrem espaço para suprir os déficits que discutimos aqui, particularmente o segundo colega ao comentar sobre os problemas orçamentais. É preciso não ter ilusão aqui em relação à capacidade do Estado, mesmo que o Estado entenda, portanto, vamos lá dizer, acerte na política de diferenciação. Continuará a ser um Estado com limitações, como é o país de uma maneira geral. Mas a experiência da expansão que eu fiz referência aqui, particularmente incentivada pelo Banco Mundial, esse incentivo foi feito através de políticas, não necessariamente através de dinheiro. Se foi feito através de dinheiro, foi um dinheiro que nos deixou endividados apenas. Mas o incentivo que levou a que a expansão do ensino superior fosse por via das disciplinas das ciências sociais e humanas foi um incentivo político. Então, o que penso que poderia se fazer é tirar, primeiro, a lição de que a ideia de que as pessoas que não estão dispostas a pagar por uma formação superior de qualidade é uma ideia falaciosa, porque a prática mostra que as pessoas, de facto, pagam por essa formação. O problema é que as pessoas estão a pagar por essa formação em cursos, não só que não é necessariamente a sua primeira opção, e provavelmente pelas razões que as distorções do sistema incentivam. Está a perceber? Porque o próprio funcionamento, o próprio estatuto dos politécnicos públicos, não é? Na atual legislação, não permite, por exemplo, que nos cursos diurnos, não é? Os estudantes paguem, por exemplo, ou contribuam, por exemplo, subsidiados pelo Estado, para que, ainda que eles frequentem uma politécnica, não paguem, portanto, a pessoa não pode ser penalizada por estar a frequentar uma politécnica. Mas a politécnica também não pode ser penalizada por ser tratada, porque o tratamento que eu estou a dizer aqui é que o tratamento que se dá à politécnica, sem diferenciar das demais, é que o preço ou o custo unitário da formação de um estudante politécnico, neste momento, é teoricamente calculado como sendo igual à da formação de um estudante em qualquer outra instituição. E isso nós sabemos que não é verdade. Porque a estatística aqui é muito simples. É o custo de produção dividido, não é, pelo número de estudantes que frequentam. A gente vai ter um rácio aí. Então, esse rácio, na nossa legislação, é igual. Então, não há nenhuma instituição que vai ter incentivo para
ser criativa e buscar formas de investir no tipo de infraestruturas que vai permitir depois atrair esses estudantes. Então, estamos num ciclo vicioso aqui. Agora, como quebrar esse ciclo vicioso? Existem algumas experiências. Eu próprio conduzi um estudo entre 2016 e 2020, tentando copiar ou aprender de um modelo na Alemanha, dos estudos dual, não é? Portanto, o estudo dual é uma modalidade de ensino no qual as empresas, por exemplo, nas áreas de formação, participam. Mas a atual lei, o decreto de 2016, se não me engano, do ensino profissional, penaliza, aliás, força as empresas a contribuírem com 1% dos seus lucros para o Ministério. Então, nenhuma empresa está interessada nisso e não vão. Pelo contrário, o que se poderia fazer é adotar leis de mecenato, não é? Para que essas instituições tenham capacidade de criar. Olhem para a indústria musical. A maior parte dos nossos jovens que fazem música e vídeos, então, os Bistabaus e outros por aí, eles próprios investem naqueles equipamentos que produzem aqueles vídeos de super qualidade. O que o nosso Ministério fez foi tentar incluir, portanto, aprovar uma lei de discriminação, portanto, que desincentiva. Portanto, você não tem capacidade de investir, entretanto, faz uma legislação que penaliza quem tenta investir. Então, a mesma coisa vai acontecer nas públicas, nas privadas. Portanto, se o privado vai continuar a dizer que oferece curso de engenharia, de petróleo, de engenharia ambiental, vão dizer isso, mas vão dizer isso como uma estratégia de marketing, porque sabem que do próprio governo o discurso é de que o Politécnico é prioritário, não é? Mas é prioritário no discurso. Isso depois não se traduz de forma operacional nos instrumentos, tanto financeiros, como portanto, nos próprios mecanismos de seleção dos graduados dos níveis inferiores, não é? De modo a que eles optem por estas instituições. Com os atuais números de estudantes que nós temos nos politécnicos, não há possível sustentabilidade desses institutos. Até porque eles nem são vistos como prioridade. As pessoas vão para os politécnicos como alternativa. E não como parte de um sistema que, por ser diferenciado, não é? Reparem, diferenciar o sistema aqui não significa dar um tratamento discriminatório a quem vai para A ou B. É o que está acontecendo na Alemanha. Quem vai para uma universidade de ciências aplicadas não é discriminado comparado a quem vai para uma universidade, portanto, compreensiva. Não é. Ele vai, de facto, porque não só é essa a vocação que tem, é isso que lhe interessa, e muitas vezes é porque esta universidade de ciências aplicadas que ele vai tem cursos que estão muito relacionados com a economia da região onde a universidade está. Então, os cursos da ESPD, em princípio, deveriam ser cursos que estão relacionados com a economia da região, com o potencial de crescimento na economia dessa região, mas ao formar, ele não vai formar apenas para aquela região, de modo a que só atrai estudantes daquela região, são muito poucos. Se você vai formar em agricultura, por exemplo, é verdade, os campos de experimentação serão daquela região, mas a agricultura faz-se em todo mundo. Então você vai formar e vai tentar atrair estudantes de todo mundo que estão interessados em estudar agricultura. Entretanto, o fato de estarem a estudar agricultura no Vale de Limpopo dá-lhes uma mais-valia, não é? Comparado a quem está a estudar no Vale, não é? De não sei aonde. E isso que vai permitir também essas instituições se internacionalizarem. Neste momento, as politécnicas não têm futuro nenhum quando a gente fala de internacionalização. É quase zero. A política nem permite isso.
de modo a que, a partir da internacionalização, possa suprir parte desses déficits locais. Não tem, porque o perfil do graduado e dos cursos do nosso Politécnico não tem essa, tem que ter essa dimensão, não só local, mas também universal, global. Tá vendo? Então, temos esse problema. Existe a possibilidade, particularmente nas nossas condições aí, de transformar as próprias áreas nas quais estes institutos são instalados em laboratórios. Mas, de novo, isso não se faz. Existe o conceito aqui de laboratórios vivos, abertos, não é? Portanto, campos de experimentação, etc, etc. Mas para fazer este exercício, é de novo necessário criar um sistema de incentivos fiscais, de incentivos no próprio currículo, não é? O currículo não precisa apenas, o currículo não pode apenas dizer no papel que valoriza portanto, a prática. Aliás, acho que está aqui nesta audiência uma estudante minha na África do Sul, a Itelvina, que está a estudar exatamente isso aí. Como é que, não é? Se existe uma diferença entre a forma como nós fazemos a avaliação, não é? Um alinhamento entre a forma como fazemos a avaliação nos cursos politécnicos, não é? E aquelas coisas bonitas que a política diz, não é? Se na prática isso acontece. Não, enquanto nós não conseguimos reduzir esta distância entre as coisas bonitas que o discurso e a prática, portanto, que o discurso político e as políticas públicas dizem, e a prática, vamos continuar a ter os problemas que os institutos apresentam. Agora, é preciso também considerarmos que já passam 47 anos desde a independência. Eu estou a comentar o comentário do segundo orador aqui. Portanto, sim, até certo ponto temos que ter um limite de o qual podemos recuar ou atribuir os atuais problemas ao que herdamos do colono, não é? Como disse, em termos de discurso, o colono introduziu o politécnico aqui, ou o técnico, para impedir que a gente tivesse acesso, não é? Porque achou que o politécnico ia nos impedir de pensar e concentraríamos-nos no fazer. Eventualmente, por causa dessa intenção, os primeiros que foram formados neste modelo até podem ter sido bem formados, porque a intenção era que dessem certo de facto. A intenção é que aquele que vai ser formado de facto ficasse lá. E se eles não fizessem isso bem, a tendência era, a possibilidade era que a pessoa fosse para outra coisa, como está a acontecer agora. No estudo que nós fizemos, portanto, do segmento de graduados, havia vários que foram formados na agronomia e que estavam a trabalhar no banco. Está a ver, não é? Se fizermos um estudo do destino dos nossos graduados, aliás, eu tive um dado do Instituto Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane, num desses anos aí. 99,9% dos graduados desse ano foram trabalhar para uma indústria que não tem nada a ver, foram trabalhar para o Estado, na verdade. Mas nenhum deles, portanto, na área de hotelaria e turismo. Aliás, o próprio hotel aí em Chibuto tem um hotel lá da escola de negócios que não funciona praticamente. Em Inhambane tem um restaurante lá da escola de hotelaria e turismo que não funciona. Então, se os próprios formadores, acho que isso fala por si, não é? Não é preciso mais evidente do que esses exemplos aí. Mas temos que ver até que ponto a gente recua para o período colonial.
e, e até que ponto a responsabilidade é nossa já, não é? Obrigado. Muito bem, professor. Já estamos quase 1h30. Tivemos duas contribuições, uma associada a uma questão, que foi muito bem respondida pelo professor Patrício. E eu acho que não vendo mais uma mão levantada. É uma questão aqui do Zeferino Pinga Bila Júnior. Mensagem. Tá bom. Professor, por favor. Sim, obrigado, Zeferino. Bom, o problema não está só no CNAC, é porque às vezes também não se resolve por lei ou através da lei aquilo que deve resolver na prática, não é? Portanto, ir e encerrar estes cursos sem laboratórios, etc., até pode acontecer. O problema é o que é que permitiu que esses cursos, nessas condições, abrissem. Então, aí a questão fica mais complexa, não é? Porque essa força que levou a que os cursos abrissem, não obstante a inexistência, portanto, das condições, é que é o problema. Então, aqui, ir fechar é combater os efeitos e não a causa. Não é? Então, nós temos que entender a causa e não apenas as manifestações. O CNAC pode ir e fecha, mas depois há onde abrir outras, não é? Depois vai e fecha, depois já abrem outras. E depois tem outro paradoxo. O CNAC pode ir fechar numa privada, mas depois vai ter problemas sérios para fechar numa pública, porque o CNAC é público e a tal instituição pública que oferece esses cursos sem condições também é pública. Então, nós temos que esse é um problema também, temos um árbitro que é jogador aqui. Estão a ver, não é? Nos outros países, o CNAC não é público. Estão a ver, não é? Na África do Sul, o CNAC não é público. Aqui na Alemanha, o CNAC não é público. Em Portugal, o CNAC não é público. Não, é um árbitro. Então, nós temos um árbitro que é jogador aí. Vê, não é? Então, eu vou dar um exemplo concreto. O CNAC pode ir fechar um curso de enfermaria, de enfermagem numa privada, mas depois vai ter 2 pesos, 2 medidas em relação ao como é que se chama esta? ICISA, que também não tem instalações próprias. Então vamos dizer, ok, a condição para oferecer a enfermagem, você tem que ter instalações próprias. O ICISA é do Estado e não tem instalações próprias, funciona aí em um edifício cedido pelo Hospital Central. Não é? Então, não é combatendo os efeitos, mas tentando perceber as causas e tentar resolver o problema estrutural, e talvez aí não há necessidade de fechar, porque nem sequer vão abrir esses sem essas condições. Não sei se isso responde à sua questão, Zeferino. Perfeito, acho que o Zeferino está a ouvir. Estou satisfeito, professor. Estou satisfeito. Eu só vou dar espaço à última questão, ou à última intervenção do Lazarito. Acho que é Lázaro. O Lázaro vai apresentar a sua questão ou intervenção, fazer a sua intervenção, e depois voltamos ao professor Patrício. Por favor. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos. Antes queria agradecer por essa oportunidade que temos aqui de poder, portanto, acompanhar essa reflexão em torno do ensino politécnico no nosso país, e agradecer a belíssima
apresentação do professor Patrício. Nesta problemática que é o binômio expansão, eu entendo que eventualmente isso se resuma no binômio expansão-qualidade. Eu venho entendendo que nos primeiros momentos, se calhar, tivesse o país preocupado com a expansão. E dizem alguns autores que sempre que se aposta na expansão, pouco se consegue a qualidade. Então, eu acho que esse é o momento em que possamos fazer como país uma reviravolta, possamos fazer uma mudança de paradigma, né? Com os custos que isso pode significar, apostarmos já na qualidade. A regulamentação, aqui referida pelo professor Patrício, está lá, mas mais do que a regulamentação, eu acho que precisa-se ver a questão da fiscalização, portanto, a monitoria da aplicação desta lei que é tão vasta, temos muita legislação cá no país, apenas não é aplicada. O professor teria feito referência ao facto de o beneficiário, que é o formando, em algum momento não estar a contribuir para custear, portanto, as despesas da formação. Só eu acho que isso também devia se encontrar, se calhar, uma equação mais acertada, porque, por um lado, temos a questão do nível de desenvolvimento do país, pronto, que se reflete na pobreza da maior parte da população. Se tivermos que dizer que, olha, as pessoas têm que comparticipar efetivamente, aí teremos a questão já de exclusão, né? Podemos desembocar na exclusão social. Portanto, o ensino voltará a ser para algumas camadas sociais e aí beneficiaria a muitos poucos moçambicanos. Então, só eu gostava que se refletisse, né, em torno da melhor estratégia para termos, portanto, uma qualidade, essa que necessita da participação do formando, mas também tendo em conta que este formando, na maior parte das vezes, não tem capacidade financeira para fazer essa comparticipação. Mas é triste, de facto, ver que algumas politécnicas acabam apostando em cursos muito comerciais e aqueles que... E acaba se compreendendo. São aqueles que demandam menos custos, né? E ajudam a suportar coisas. Então, é essa o meu comentário, professor, em torno deste assunto. Muito obrigado, senhor. Obrigado. É Lázaro, né? Sim, professor Lázaro Majaia. Isso, Lázaro. No curso de mudanças climáticas e gestão de recursos naturais. Obrigado. Ok. Sim, olha, esta teoria da quantidade vem a qualidade é uma teoria aí em Moçambique muito popularizada pelo falecido reitor da UP, Carlos Machili, né? Mas, na verdade, primeiro, essa teoria não tem como provar, tá vendo, não é? Porque não existe uma relação de causa e efeito entre quantidade e qualidade. Você, da quantidade, pode extrair tanto qualidade, como pode extrair mediocridade. Então, as duas possibilidades ocorrem. Então,
é um problema também relacionado com a segunda parte da sua questão, que é como é que nós, não é, garantimos, e, portanto, que esta quantidade, portanto, que em outras palavras significa acesso, seja equitativo, não é? Portanto, não discrimine as pessoas, mas também não comprometa a qualidade. Tá vendo, né? Esse é o dilema. Há fundamentalmente dois provedores. Existe o Estado como provedor e o Estado faz a provisão fundamentalmente a partir da coleta de fiscal, não é? De impostos. O problema é que, se nós formos ver, não é? Quem paga esses impostos no nosso país, como acabou de dizer, é uma fasquia muito pequena. Portanto, cerca de 300 e 400 mil funcionários públicos, mais alguns do privado, e uma pequena indústria, muito dela comercial. Portanto, as fontes de coleta do nosso fiscal são extremamente problemáticas. Entretanto, se nós abstrairmos, portanto, da fiscalidade de uma maneira geral e olharmos para a vida das instituições, elas próprias, nós vamos encontrar uma fasquia considerável de moçambicanos já dentro das instituições e que estão a despender um valor significativo nos cursos de mestrado, mas também nos cursos de licenciatura, e pagam. Eu não sei se o Lázaro não paga propinas aí, no mestrado. E esse é outro problema, é que o nosso mestrado em Moçambique, na pública como na privada, é um mestrado privado. Então, isso refuta a ideia de que não existe entre nós alguns com capacidade. Entretanto, não são todos que têm essa capacidade. Então, o sistema, e isso também não é uma invenção, infelizmente não se aplica, mas foi aprovado, como disse um colega aqui, temos muitas leis, mas nem sempre são implementadas. Em 2013, foi aprovada uma coisa chamada EFES, Estratégia de Financiamento do Ensino Superior. Essa EFES, em princípio, tinha a responsabilidade, não é, de criar mecanismos para identificar quem pode o quê e quem não pode o quê, para não tratarmos a todos da mesma forma, não é? Então, em função do nível da capacidade, digamos assim, financeira e econômica do beneficiário, não é? A gente encontra uma forma de subsidiar durante a formação, mas também de fazer com que ele contribua. É uma ilusão. Por exemplo, aqui na Alemanha, a pessoa vai para a universidade que quiser, então não paga propinas. Em função das escolhas que vai fazendo nos níveis antecedentes, ele vai definindo se quer ir para a engenharia, se quer ir para, sei lá, e na verdade até tem a possibilidade de juntar esses cursos, de associar. Não existe a história de que o engenheiro não pode conhecer a história ou a sociologia. Eles misturam isso. Mas olha, é uma ilusão pensar que é gratuito. É só gratuito até a gente olhar para a nossa, como é que se chama? Para o NUIT, né? Do imposto. O Estado retira dos impostos o valor que depois canaliza para as IES.
há um debate que foi levantado pelo segundo interveniente sobre os recursos naturais que nós temos aí, o Fundo Soberano, né? De facto, esta é uma ocasião ímpar para nós nos questionarmos como alocar, como usar, como investir nesses fundos. Até o momento, parece-me que só se está a fazer um debate financeiro, não é? E eu não sei se vocês aí no SPG já sentaram para discutir a proposta que foi mandada para o Parlamento sobre esta coisa do Fundo Soberano, ou acham que é uma coisa lá distante de vocês. Mas a Noruega, por exemplo, fez exatamente isso. A Noruega disse, olha, nós não queremos, antes de criarmos o Fundo Soberano, ou vamos criar o Fundo Soberano, mas esse Fundo Soberano vai custear as despesas de formação técnica, em particular, dos quadros que nós precisamos para trabalhar na indústria extrativa. Está a perceber? Então, os que quiseram investir nessa indústria lá, primeiro, nos contratos de exploração, de prospecção, não é agora, depois de descobrir que tem petróleo, que você vai impor uma taxa, tá? Mas ainda para permitir que a empresa vá lá fazer prospecção, não é? A empresa tem que, não é, no quadro legal já instituído no país, investir um valor para a formação dos quadros que ele vai precisar. Senão, vai ter que importar esses quadros de outro sítio. Então, essa é uma maneira de mostrar interesse. Nós, infelizmente, não fizemos isso aí. E já estamos numa fase em que o petróleo já está praticamente fora e não sabemos quantas pessoas com as qualificações naquela indústria são necessárias no nosso país. Então, o que acontece é que há uma pressão discursiva apenas, que leva algumas instituições públicas a abrirem cursos, e privadas também, a abrirem cursos nessa área, mas não tem a mínima ideia do grau, chamam-se da needs assessment, né? Das necessidades e do tipo de emprego que essas indústrias criam. A maior parte dessas indústrias não criam empregos em massa, em quantidade. Criam empregos muito especializados. Entretanto, você tem cursos com 500 estudantes que estão a ser financiados pelos nossos impostos, que deveriam ir para as instituições politécnicas, não é? E que estão a ser desperdiçados a formar geólogos generalistas. Estão a ver, não é? Então, isso tem a ver com conhecer fundamentalmente o sistema em que nós nos encontramos, e esse é outro problema, muito poucas pessoas estudam isso. A gente só diz, temos instituições de ensino superior, politécnicas, com esses nomes diferenciados, mas a relação dessas instituições, os cursos que formam, etc., etc., a forma como são financiados esses cursos e o tipo de indústria para os quais nós estamos a formar, não vejo muito disso. Então, é só fazerem uma comparação com os outros países que produzem, que estão na indústria, portanto, particularmente extrativa, petrolífera, onde ver que não são áreas de empregos em massa essas aí. Mas é lá onde a gente pôs alguns dos nossos parcos recursos. Estão a ver, não é? Eventualmente, não era de geólogos que nós devíamos formar ao nível superior, mas talvez de técnicos que deveriam ter competências politécnicas ao nível dos nossos politécnicos, porque o tipo de empregos que são necessários lá não são empregos na primeira linha de produção, são empregos na segunda e terceira linha de produção, são empregos terciários, e são esses empregos que os portugueses estão lá a levar. Estão a ver, não é? Enfim. Obrigado. Foi um prazer. Professor Custódio, sim, e a toda a audiência, muito obrigado pela oportunidade, pela conversa. Eu também aprendi muito a partir das questões que me foram colocadas. Não são as respostas que dei, não são definitivas.
requerem que vocês também possam fazer mais pesquisa para a gente poder entender melhor esses dilemas todos que foram levantados aqui. Obrigado. É isso, professor, nós que agradecemos. Eu já ia dizer de que nessas reflexões que estamos a fazer sobre o estado atual dos politécnicos, esta pergunta é muito importante. Qual é mesmo o papel dos politécnicos? E o professor, o que fez foi muito importante, de nos ajudar a conduzir em termos de contextualização, em que âmbito surgem esses politécnicos. Aquele recuo foi muito importante. Deu para perceber os politécnicos que estão aqui a fazer, como que aqui surgiram, mas depois surge essa questão, se aquilo que foi pensado dos politécnicos é assim que eles mesmos estão a funcionar, ou seja, os politécnicos estão a desempenhar aquele seu papel e o que é que falta. Essas são questões que vamos continuar a refletir sobre elas e por que não pensar mesmo em um ou dois estudantes, mesmo o professor Patrício, pensar em um ou dois estudantes podem avançar no estudo desse tema. Seria uma contribuição que surgiu de uma palestra como essa, de várias reflexões, perguntas e respostas, e que tal aprofundar um pouco mais. Com isso, eu quero dizer que foi uma palestra muito interessante, sabermos quem somos e para onde que vamos, o que falta mesmo para nós respondermos aquilo que se espera de nós. Então, só temos a agradecer e contamos sempre consigo e poderemos convidá-lo nas próximas ocasiões. Também preciso de agradecer a todos os participantes que disponibilizaram alguma parte do seu tempo para o dia de hoje estar aqui a refletir conosco. Muito obrigado e desejo a todos mesmo continuação de uma boa tarde. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Bom, eu estou disponível, quem quiser aprofundar e tal, o tema, as portas estão abertas. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado.